Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, paz e graça. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 14. Querendo voltar dois capítulos ainda. Mateus capítulo 14. Nós leremos a partir do verso 1. Mateus capítulo 14, a partir do verso 1. Para aqueles que nos visitam, a gente sempre avisa que as nossas pregações de domingo à noite é uma sequência de pregações. Logo, isso significa que a gente vai do capítulo 1 do livro até o último capítulo desse mesmo livro que foi escolhido. No caso aqui, o livro de Mateus. A gente já tem uma série de domingos que estamos aqui e provavelmente levaremos mais uns 2 anos a expor o resto do livro. Mas hoje chegamos à metade do livro de Mateus, meus irmãos. Já é uma batata, 50% do livro já foi vencido. E eu aprendi muito nesse 50%, porque eu não faltei nenhum. Não sei se você faltou. Se você faltou, você perdeu. Mas vamos lá, Mateus 14, verso 1 até o verso 12. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. E disse aos que serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temiam o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Só até aí o nosso texto de hoje será só dele. Bom, nós estamos tratando aqui e hoje nós vamos falar sobre o custo do discipulado. Qual é o valor de ser um discípulo de Cristo? E como eu sempre tenho falado, é grátis, mas acaba custando para mim e para você absolutamente tudo. E é isso que nós vamos olhar para o nosso texto aqui hoje e aprender isso. Se você vem acompanhando o contexto, Jesus no capítulo anterior, capítulo 13, ele apresentou uma série de parábolas sobre o reino dos céus, sobre como ele era o rei, como esse reino se dava aqui na terra. Ele falou sobre a parábola do semeador, como o evangelho estava sendo semeado, e caíam diversos tipos de solo. Alguns solos, esses solos frutificavam, outros parecia e morria e não ia para frente, e coisas do gênero. Outros, o mundo ia lá e tomava eles e pronto. Então ele vai contando a respeito do reino sobre parábolas. Vai falando que existe nesse reino pessoas boas e pessoas ruins, joio e trigo, e fala que esses dois crescem juntos ao mesmo tempo, e não dá para distinguir o que é joio e o que é trigo, a não ser no momento da ceifa, no momento final dos tempos. E nisso vai crescendo, e o reino está aí com pessoas ruins e pessoas boas. E uma das coisas que a gente tem visto dentro do livro é que Jesus está explicando a respeito disso desde lá no capítulo 5. Quando ele está falando sobre 2 tipos de pessoas, 2 tipos de corações. Aqueles que são cidadãos do reino dos céus, têm certas características, bem-aventuranças, eles choram pelos seus pecados, eles reconhecem que precisam de um Messias, e que esse Messias é o próprio Cristo chegado ali a eles. Esses são um tipo de pessoa. Agora ele tem outro tipo de pessoa que também é relatado, que é um tipo que procura o caminho mais fácil, mais largo, a porta mais fácil acesso,
E esses então param na punição eterna e na perdição. Agora aqui ele continua a mesma coisa agora, só que aqui a gente tem uma ilustração a respeito da vida de João Batista. João, o Batista, ele era aquele que veio para anunciar ou preparar o caminho do Senhor. Era o arauto. E a função de João era simplesmente pregar falando: vem aí um que é maior do que eu não tenho nem a capacidade de amarrar sandálias. Ele é muito maior. E vocês então se arrependam porque o tempo está próximo. Qual o tempo? O tempo do reino chegar. E João vem anunciando isso. Arrependa-se, muda sua vida, larga o seu pecado e caminha nos caminhos do Senhor. Então ele prega a verdade de Deus. Só que exatamente pelo motivo de pregar a verdade de Deus, é o motivo pelo qual ele é jogado no cárcere, ele é preso pela verdade. E olhando para isso, o custo de ser um discípulo, eu separei no nosso texto 3 ensinamentos nessa noite. Primeiro, que eu e você devemos, como discípulos, proclamar a verdade independente das consequências disso. Eu e você temos sempre ser a favor da verdade. Isso vai estar até o verso número 4. No verso número 5 a 7, a gente vai ver que existe uma rejeição do mundo em relação à verdade de Deus, onde o mundo troca a verdade de Deus por coisas que podem ser agradáveis aos seus ouvidos, mas que vão acabar te levando à morte e à punição eterna. E o terceiro ensinamento diz respeito a como a verdade vai exigir que eu e você nos sacrifiquemos por ela. Não tem como ser isentão, para falar dos termos mais modernos. Ou você se sacrifica por Cristo e pela verdade, ou você não pertence a esse reino aqui. Vamos olhar no primeiro ponto. Quando você olha aí, olha só o que diz nos primeiros versos, até o verso número 4. Diz assim, por aquele tempo, então, o tetrarca Herodes ouviu a fama de Jesus. E então disse aos que serviam: esse aí é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso que ele faz grandes milagres. Por quê? Aí o texto explica por que ele falava que era João Batista, no verso 3. Ele fala assim, porque Herodes tinha prendido e atado João, e colocou ele na prisão lá por causa de Herodias, mulher de Filipe, o seu irmão. E aí olha só o verso 4, porque João falava verdades para ele, falando: você não pode possuir a mulher do seu irmão, isso é errado, é pecado, você está fazendo coisa errada. E João, ao proclamar essa verdade, é exatamente o motivo que faz com que ele seja preso. Gente, a verdade pode ser doída, mas ela é necessária. Sabe por quê? Porque a mentira é exatamente o que levou a gente, como ser humano, viver num mundo ruim, para não falar coisas piores, que vivemos hoje. Tudo que existe de mal e de ruim e de estragado no mundo em que vivemos hoje é culpa de uma mentira que foi contada há muito tempo atrás. E de um homem de fato falar assim: eu acredito nisso, eu acho que eu posso ser igual a Deus. E a partir daí todo pecado entra no mundo, morte, destruição, sofrimento e tragédias por causa do pecado da humanidade. João aqui, ele proclama a verdade, e eu e vocês somos chamados a fazer a mesma coisa. Nós somos chamados a de fato falar: isso é pecado, isso está errado. Quando você escuta pessoas do seu convívio contar piadas sujas e pesadas e falar assim: para de contar essa piada, que isso está errado. Ao ponto de quando você vai declarar o seu imposto de renda e o seu contador falar assim: a gente pode usar isso aqui, para conseguir sonegar ou ganhar um pouco mais, para não, eu vou pagar o imposto. Mas pastor, o governo me rouba. Exatamente, o governo te rouba, e o problema é do governo com Deus.
mas a sua integridade é sua com Deus. Porque eu te garanto que quando você chegar no inferno, você vai falar assim: ó, Deus, a culpa não foi minha, foi o governo que você me deu. E se você parece, ou se você entende, parece bem o que Adão falou. Ô Deus, a culpa foi a mulher que você me deu. A gente não mudou, a gente usa as mesmas desculpas que o nosso pai Adão usava, as mesmas, para justificar pecados. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo aí, em 1 João, lá no finalzinho da Escritura, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 5, verso 20. Deve ser aqui, ó, que esse que escreve as cartas de João não é João Batista, tá? É o João Apóstolo. São dois João diferentes. João Batista não escreveu as cartas aqui, nem o Evangelho. 1 João, capítulo 5, olha o verso de número 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna só é possível para mim e para você mediante a verdade. E a verdade é o próprio Cristo. Quando a gente olha o texto de João, capítulo 1, verso 14, depois João 14, verso 6, que está ali também, Jesus vai falar que Ele é o caminho e Ele é a verdade. E se eu e você somos cidadãos do reino dos céus ou discípulos de Cristo, a nossa função é proclamar esse Cristo, proclamar essa verdade, para que a verdade chegue ao coração das pessoas e essa verdade faça diferença. Perceba que na primeira bem-aventurança, quando ele fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, ela diz respeito exclusivamente àqueles que se reconhecem pecadores. Só que para se reconhecer pecador, tem que ter alguém que falar assim para você: ei, acorda, você é pecador. Ei, acorda, você está quebrando as leis de Deus, uma atrás da outra. Você conseguindo perceber isso? E você tem que chorar pelo tamanho do seu pecado perto de Deus. Porque é como se você pegasse Deus totalmente santo e chegasse lá e desse um tapa na cara dele e falasse assim: ei Deus, eu não preciso de você, eu sei muito bem viver a minha vida como eu quero. E é isso que a humanidade faz quando peca. Falar: eu sei o que é o melhor para mim. E a grande realidade é que não sabemos. A nossa função como igreja é proclamar a verdade, e a verdade é Cristo. É espalhar a boa nova do reino dos céus, que de fato Jesus, o rei, chegou, e que ele de fato reina sobre todas as coisas, e que esse rei tem poder para transformar vidas e corações, por mais difíceis que esses corações sejam. D.A. Carson, um grande teólogo, diz assim: o custo do discipulado é elevado, exige de nós uma fidelidade à verdade de Deus, mesmo diante da perseguição e da morte. Deus vai te exigir no seu discipulado de você abrir mão de muita coisa em prol do reino e da verdade. Você não pode simplesmente abraçar a mentira e achar que isso vai dar certo. Porque nos leva ao segundo ensinamento da noite, sobre como a verdade de Deus é rejeitada no mundo em que vivemos. Acompanhe aí comigo no verso 5 até o verso 7, Mateus capítulo 14. Mateus 14, versos 5 a 7. Olha só, o texto continua assim, e Herodes, querendo matar João Batista, temia o povo, porque eu tinha como profeta. O profeta olhava para João Batista e falava: esse cara é um cara de Deus, ele está falando as coisas certas. Só que quando o João fala assim, vira para Herodes: ei Herodes, você acha que você é poderoso? Mas o que você está fazendo é pecado, arrepende do seu pecado, muda a sua vida e anda da forma correta.
Herodes fala assim: dá um fim nesse cara aí. Esse cara está mexendo comigo, não tinha que mexer comigo. Eu não sei se você sabe, Herodes não era um cara conhecido como um cara gentil. Você não sabe, depois você procura. Herodes era um cara que matou os próprios filhos, matou o irmão para segurar o poder. Então assim, ele não é um cara gentil e bondoso. Ele é um cara que exterminava a oposição. E aí agora você tem um cara lá no meio do deserto, um pobrão, que come gafanhotos e mel, achando que pode apontar o dedo para o grande Herodes e falar coisas para ele. Vamos dar um fim nesse cara. Só que o povo enxergava em João um profeta. E aí olha só, ele continua aí, ó. Chegou o verso 6. Ora, então chegado o dia natalício de Herodes, chegou o dia do aniversário do grande Herodes, dançou a filha de Herodias, a mulher do irmão que estava com ele, que não podia estar com ele. E ela dançou e agradou a todos que estavam ali. Verso 7, ele fala assim: então ele prometeu com juramento dar o que lhe pedisse. E aí é onde a gente vê que ela fala assim: então me dá a cabeça de João Batista. Nunca. Quando a gente olha, existe uma briga no mundo entre o que é verdade e o que é mentira, entre o que é certo e o que é errado. E essas coisas estão dentro da nossa sociedade, mas, como diz, muito mais agora do que antigamente. Antigamente a gente tinha valores morais muito mais sólidos do que os que a gente tem hoje. Vou dar um exemplo prático. Tem um sociólogo que eu gosto muito, eu vi alguns artigos, ele chama Zygmunt Bauman. Ele fala que o nosso mundo é um mundo líquido, uma modernidade líquida. Para explicar mais ou menos o seguinte: se você tem um copo redondo, quando você joga a água nele, qual é o formato que a água fica? Redondo, certo? Se você tem um copo quadrado, quando você joga a água nele, qual é o formato da água? Quadrado. E ele vai falando que o mundo moderno que a gente vive, a moralidade vai sendo moldada conforme as pessoas querem. Então hoje está certo, amanhã pode não ser certo. Hoje a Bíblia é a palavra de Deus, amanhã a Bíblia pode ser só a palavra de Deus para você, mas não para mim. E essas coisas vão entrando dentro da igreja e dentro do mundo que vivemos. Até pouco tempo atrás, matar crianças no aborto era pecaminoso e erradíssimo. Nunca se pensava na cabeça de ninguém aprovar uma lei assim. Hoje, bom, não precisa falar. Porque tamanha corrupção, o mundo odeia a verdade de Deus. E por isso que a igreja sempre vai ser perseguida por causa disso. A verdade de Deus vai contra, sim, os grandes governantes. A verdade de Deus vai contra esse mundo tenebroso que vivemos. Mas a verdade de Deus é o que de fato é certo. A verdade de Deus é o que eu e você fomos chamados para defender. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Amós. Volta um pouquinho sua Bíblia lá no Antigo Testamento. Fica depois de Joel. Amós, antes de Obadias, capítulo 5, verso 10. Para você perceber que isso não é algo atual apenas, mas a verdade sempre foi odiada pelo mundo. Amós, capítulo 5, verso 10. Olha, ele diz assim, Amós 5,10, ó: aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. E nunca foi tão claro de ver o quanto as pessoas não gostam de escutar verdades hoje. A verdade de falar que a corrupção não é só no grande governo, mas a corrupção é sua quando sonega imposto.
quando pega o troco errado, quando roubam cliques na papelaria sem ninguém saber, quando você dá um jeitinho brasileiro de eu vou passar você aqui na minha frente. Tudo isso é corrupção. E faz parte, porque o ser humano é corrupto na sua natureza. O que João Batista está falando para Herodes é: Herodes, você é corrupto, arrependa-se e muda a sua vida. Da mesma forma, essa palavra vem para nós hoje. E eu e você somos corruptos, corrompidos dos nossos pecados. O que devemos fazer? Arrepender dos nossos pecados e mudar a nossa vida. Andar conforme as Escrituras mandam que a gente ande. Se você vai para Romanos capítulo 1, Paulo fala sobre isso, falando assim: esse povo está tão perdido nos seus pecados, que eles trocaram a verdade de Deus em mentira. Eles trocaram inclusive a forma do homem se relacionar, e agora você tem homem com homem e mulher com mulher. E isso é abominação. Isso é completamente errado. Eles trocaram a verdade de Deus em mentira. Colocaram o que eles acham que é a verdade. E aí o que o homem acha que é verdade não é o que Deus acha que é verdade. Mas mesmo aqui a gente percebe a mesma coisa que Cristo está falando. Dois corações, dois tipos de pessoas, duas linhagens, uma do reino dos céus, uma do reino das trevas. Aqueles que amam a verdade e aqueles que odeiam a verdade. Estão caminhando aqui. Terceiro e último ensinamento mostra que, por mais que essa verdade seja rejeitada pelo mundo, eu e você temos que nos sacrificar por essa verdade. Eu e você temos que de fato morrer pela verdade que é Cristo Jesus. Temos que ser co-participantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. Abre sua Bíblia comigo, o último livro da Bíblia, Apocalipse. Nós vamos ler dois textos. Primeiro capítulo 2, verso 10. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Gente, já falei, todos esses textos aí tem no resumo da pregação que é mandado lá nos grupos, e é função sua no dia do Senhor estudar este livro e ler esses textos todos. Apocalipse 2:10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Olha que ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida é salvação. Está falando, fica firme. Saiba que você vai sofrer mesmo por esse evangelho, vai ser perseguido, vai ser preso inclusive, vai ser colocado na prova, mas se mantenha fiel a Deus. Não abra mão da sua fidelidade com Deus para coisas efêmeras desse mundo, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo. Agora ainda em Apocalipse, agora mais para frente, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Olha o que ele diz aí, ó. Eles, pois, o venceram por causa do sangue e do poder, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram o quê? A própria vida. Falando, ó, esses que são os mártires da igreja, mesmo em face da morte, eles não abriram mão
de Jesus Cristo em momento nenhum. Em momento nenhum. Um dos pais da igreja, pouco antes de ser queimado, a história famosa dentro da história da igreja, pouco antes de ser queimado, ser sacrificado vivo na fogueira, o cara chegou lá, o governante chegou para ele e falou assim: ei, abandona Deus. Se você abandonar esse Jesus que você diz que segue, abandona ele. Eu não vou queimar você. Você vai ficar vivo. E a resposta dele foi assim, ó: Senhor Jesus, em 75 anos de vida, nunca me desamparou. Vai ser agora que ele vai me abandonar. E você me ameaça com uma fogueira que dura alguns minutos, enquanto quem vai queimar por toda a eternidade não sou eu. Quando você vai para Hebreus capítulo 11, assim, ó, homens que foram cerrados ao meio, jogados para leões, sofreram, foram fustigados em nome de Cristo. O texto é bem claro, fala assim, ó, homens dos quais esse mundo não era digno. Já estão esses caras, mortos, em prol do Evangelho, em prol do reino, em favor da verdade. Quando você volta no nosso texto, Mateus capítulo 14, você vê o que acontece com João Batista. A partir do verso 9, o rei fica triste, mas como ele tinha prometido dar à filha de Herodias qualquer coisa, ele então manda, verso número 10, decapitar João Batista e entregar a cabeça dele numa bandeja. O que aconteceu com esse cara? Morreu. Quando a gente olha para isso aqui, ó, tem que ter na mentalidade a mesma coisa que o apóstolo Paulo tem. O apóstolo Paulo, quando escreve Filipenses, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a felicidade de estar em Deus, em Cristo, e como ele é feliz por ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo Jesus. Estou lendo 2 Coríntios agora de novo, e você vê uma quantidade de sofrimento que o apóstolo Paulo passa. Ele toma açoites, e açoites eram chicotadas, né? E açoite era dado pelo grupo judeu. Só que ele fala assim, além dos açoites, eu fui fustigado com varas, que é diferente dos açoites. Vara é vara mesmo, você que é velho, você já apanhou de vara. Não apanhou, você tinha que apanhar para saber. Mas vara é vara. E quem dava varada eram os romanos. Batia com pausada nas costas. Ele foi apedrejado. E Deus ainda manteve ele em vida. Falou assim, ô bichão, não vai morrer agora não. Tomou pedrada na cabeça, mas você não vai morrer no apedrejamento. Se fosse você tinha desistido. Porque olha, ele falou assim, eu tomei 3 vezes 40 açoites menos 1. Tomou 3 vezes, tem que apanhar. Eu não sou da matemática não, mas 3 vezes 4. 120 menos os 3, 117 chicotadas. 117 chicotadas. Não foi tudo uma vez, foi 39, depois mais 39, depois mais. Você tinha parado de pregar o Evangelho? Ou tinha continuado? Aí você vai para a cidade e eles dão varada nas suas costas. Você tinha parado ou continuado? Mas não é o suficiente, você toma pedrada na cidade inteira, jogando pedra em você. Você tinha parado ou continuado a pregar o Evangelho? Aí você está navegando, o seu navio naufraga, afunda. Você fica 1 dia e meio no mar, perdido.
Você para de pregar o evangelho ou você continua? Você é mordido por uma cobra. Não sei se você continuaria. Ou se você ia parar e dar um grito com Deus. Fala, Deus, para lá, né? Poxa, estou fazendo o trabalho que você me mandou fazer, agora até cobra está mandando me picar, para com isso aí. Cobra, chega. Não vou mais fazer nada nesse negócio. Você ia brigar com Deus ou você ia continuar pregando o evangelho? Quando eu falo que a gente tem que sacrificar pela verdade, é que quando a gente olha na história da igreja, a gente tem homens que fizeram coisas que eu e você não chegam na unha do dedinho mindinho do pé desses caras. A gente não enfrentaria um centavo do sofrimento que eles enfrentaram. Já falei, a gente falta a igreja porque chove. A gente não lê a Bíblia porque está cansado. E teve gente que morreu. Você tem uma Bíblia, você compra hoje por R$3 uma Bíblia. Teve gente que sacrificou por isso aqui, ó. Sempre cito para mim, um dos maiores tradutores que a gente tem da Bíblia, que traduziu a Bíblia para o inglês antes do King James traduzir. King James, na verdade, pegou a tradução dele e aprimorou a tradução. Mas ele traduziu a Bíblia inteirinha. Nunca teve uma casa que tinha que ficar mudando o tempo inteiro, de casa em casa, por causa da igreja que estava caçando ele, porque não podia traduzir Bíblia na época. Uma vez a polícia pegou toda a tradução dele e queimou toda a tradução dele. Sabe o que ele fez? Traduziu tudo de novo. Falou assim, ainda bem que Deus queimou, tinha muito erro naquela lição. E consertou tudo de novo. E no final foi pego e foi martirizado também. Nós somos chamados a proclamar a verdade do Evangelho. Nós somos chamados a proclamar o reino de Deus. Eles são chamados para cada um de nós, de fato, de fazer isso, de anunciar que salvação é pela graça em Jesus Cristo, é só Ele que salva. E que nós temos que enfrentar um mundo mentiroso mesmo, sendo sal e luz, fazendo a diferença, andando pelo caminho verdadeiro, que é Cristo Jesus, e sofrendo as consequências de ser, de fato, um discípulo de Cristo Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra essa noite, agradecemos porque o Senhor fala conosco através da tua palavra. Nós agradecemos porque o Senhor nos mostra hoje o custo de ser um discípulo do Senhor, o custo de sermos chamados de cristãos. Nós agradecemos também porque o teu Santo Espírito atua nas nossas vidas e abre o nosso entendimento